Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 17 de abril de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Homem é preso vendendo ingresso falso da final do Campeonato Potiguar. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Semana Santa. Governo decreta ponto facultativo da Semana Santa. Aplicativos para celular ajudam o motorista a escolher o melhor combustível. Preço do pescado subiu em média 23,78%, aponta pesquisa do Procon. O vigário-geral da Arquidiocese de Natal, Edilson Nobre, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora, no RN Acontece. Um homem foi preso na tarde de ontem aqui em Natal quando tentava vender ingressos falsos para a partida entre o Globo e o América do Rio Grande do Norte, válida pela final do Campeonato Potiguar. De acordo com a polícia, o cambista tirou xerox de um talão de ingressos verdadeiros e passou a vender os falsos. Junto com o suspeito foram apreendidos 55 entradas falsificadas e dinheiro fracionado. O suspeito vendia os ingressos em frente ao Clube do América, no bairro Tirol. Uma pessoa que estava comprando os ingressos suspeitou da falsificação e chamou a polícia. O cambista foi autuado por crime de estelionato e falsificação e foi conduzido à primeira delegacia de polícia no bairro Cidade Alta. Ainda de acordo com testemunhas, após perceber que seria denunciado, o cambista chegou a pedir para não ser entregue e disse que devolveria o dinheiro das vítimas. A partida entre o Globo e a América aconteceu no estádio Barretão, em Ceará-Mirim, na noite de ontem. O América do Rio Grande do Norte venceu por 2-1. Nos 3 primeiros meses deste ano, os assaltos a ônibus tiveram um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A reportagem é de Milena Pontes. A população e motoristas de Natal vivem constantemente com medo da violência nos transportes públicos e não é para menos. O número de assaltos realizados em transportes coletivos aumentou em 21% na capital potiguar nos 3 primeiros meses de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado. É o que consta um levantamento realizado pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Já fui assaltado 5 vezes no período de 8 anos. E muito violentos, viu? Infelizmente a insegurança é demais, né? Em média, acontecem 2 assaltos diários a transportes coletivos na capital potiguar. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram registrados 167 assaltos a ônibus, 30 a mais do que o mesmo período de 2013. De acordo com o coronel Túlio César, da Polícia Militar, o perfil dos assaltantes é de 80% de adolescentes que são usuários de drogas. A maioria são adolescentes, variando de 13 a 16 anos, são moradores de bairro da periferia, estão fora da escola e há também verificado um alto índice de reincidência. Então, são sempre os mesmos adolescentes que cometem esses delitos nos ônibus. Os locais que lideram o maior número de assaltos é na Avenida Bernardo Vieira, na altura dos bairros das Quintas e Bom Pastor, seguido da Avenida Boa Sorte, na Zona Norte. Existe uma faixa da Bernardo Vieira, que compreende ali os bairros de Quintas e Bom Pastor, onde se verificou no ano de 2013 o maior índice de assalto a ônibus. E em segundo lugar vem a Zona Norte, notadamente a Avenida Boa Sorte, onde ocorreram de forma mais intensa esses delitos. Para tentar diminuir o número de assaltos, em 2012 foi implantado em 200 veículos o chamado botão do pânico, que deveria ser acionado pelo motorista para avisar aos policiais que estava sendo assaltado. Mas o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Nastagnan Batista, isso aumenta a violência dos bandidos. Houve um equívoco quando se divulgou, né, a Polícia Militar divulgou na imprensa, aí quando o bandido entra no ônibus já vai falando, olha, não aciona o botão não. E se o motorista se mexe ali, ele atira. Então a gente não tem como acionar esse botão de pânico, já que o bandido vem preparado para isso, para que a gente não acione. Segundo a Polícia Militar, uma das soluções para diminuir a ação dos bandidos seria a implantação efetiva da bilhetagem eletrônica, que eliminaria a circulação do dinheiro em espécie. Existe uma solução em andamento, está sendo mediado pelo Ministério Público do Trabalho, com todos os atores envolvidos, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato Patronal, Polícia Militar e Polícia Civil, no sentido de substituir a atual tecnologia de cobrança dos usuários de transporte coletivo pela bilhetagem eletrônica. Há experiências como essa
em outras cidades do país, como Campo Grande e Goiânia, que implantado esse sistema zerou o assalto a ônibus nessas cidades. O medo de assaltos a ônibus ronda a cidade em vários bairros. Esse sentimento é uma realidade não só dos passageiros, mas de alguns profissionais como motoristas e cobradores que têm trauma e trabalham unicamente pela necessidade. O número de roubos tem aumentado todos os anos e uma viagem pode se tornar um pesadelo. Qualquer reação pode custar a vida dessas pessoas. Os motoristas que vão viajar no feriado devem ficar atentos. A Polícia Rodoviária Federal inicia à meia-noite de hoje a Operação Semana Santa. O policiamento será reforçado nas rodovias federais. Nesta quinta, teve início a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Até a próxima segunda-feira, as rodovias federais que cruzam o Rio Grande do Norte receberão reforço de profissionais para realizar a fiscalização e o policiamento das vias. A exemplo do que acontece em todas as operações do calendário operacional da Polícia Rodoviária Federal, durante feriados prolongados, o policiamento e a fiscalização das 7 rodovias que cruzam o estado do Rio Grande do Norte serão intensificados, sempre com o objetivo de tentar diminuir o número de acidentes e suas vítimas e também de coibir os crimes previstos em lei, como o roubo de veículos, de cargas, tráfico de entorpecentes, exploração sexual infanto-juvenil, crimes contra o meio ambiente, enfim, todos os crimes que possam ser flagrados pela fiscalização. Além da fiscalização de trânsito como embriaguez, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas, a PRF dará atenção especial às motocicletas, uma das principais causadoras de acidentes. A condução de veículos de 2 rodas, de modo geral, como ciclomotores, motonetas, motocicletas, fora das normas de segurança, já que esses veículos estão liderando as estatísticas de mortos e feridos. Para se ter uma ideia, nos últimos 3, 4 anos, as vítimas fatais aqui no Rio Grande do Norte, nas rodovias federais, cerca de 50% delas ocupavam veículos de 2 rodas no momento do acidente. Para garantir a fluidez do trânsito em pista simples, haverá restrição de tráfegos para veículos longos, como carretas e bitrens. A malha viária do nosso estado, como em todo o país, é predominantemente de pistas simples, aquelas que só há uma mão de ida e outra de volta. Então, nessas rodovias de pistas simples, e os veículos superdimensionados, como carretas, bitrens, veículos articulados, cegonhas, elas estão proibidas de circular. Hoje, quinta-feira, a partir de 4 horas da tarde até meia-noite, amanhã, sexta-feira, de 6 da manhã até meio-dia, e na segunda-feira, o último dia da operação, de 4 da tarde até meia-noite. Para tornar o feriadão mais tranquilo e seguro, a Polícia Rodoviária Federal faz algumas recomendações. De modo geral, nós temos algumas dicas que são importantes. A manutenção preventiva dos veículos, aqueles condutores que irão para destinos mais longe deverão programar pausas regulares a cada 2 horas, pelo menos, para que evitem o cansaço no volante. Dirigir cansado com sono é tão perigoso quanto dirigir sob efeito de álcool. E se cumprirem a sinalização, evitarem o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, e todo esse conjunto de normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro, nós teremos um feriadão com muito menos acidentes. E vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 17 de abril de 2014. E a Tribuna do Norte destaca: Procon fiscaliza preços e autua supermercados. 2 supermercados foram fechados e 3 autuados pelo Procon Natal durante a Operação Semana Santa. As lojas apresentaram irregularidades na venda de produtos, especialmente na identificação de preços. O Procon não divulgou os nomes das unidades visitadas. A fiscalização também realizou pesquisa de preços de produtos típicos da Semana Santa e constatou um aumento médio no valor do pescado em 23,78%. Já o chocolate chegou a reduzir quase 10%. O Novo Jornal destaca: Natal cheia de gana. Natal é escolhida como base para torcedores ganeses, que já fizeram a reserva de 750 leitos, entre os quais acomodações VIP em hotel de luxo com limousine. E em Mossoró,
é manchete do Mossoroense. Idosa é espancada até a morte na zona rural de Mossoró. Dona Esmeralda dos Santos foi morta a pauladas e o principal suspeito do crime é o enteado Paulo Henrique, de 30 anos, que fugiu em uma moto, levando junto seu pai, o agricultor conhecido apenas por Tiquinho. O Jornal de Fato destaca: decisão sobre Larissa será anunciada hoje. A Justiça Eleitoral deixou para divulgar nesta quinta-feira a decisão sobre o pedido de impugnação do registro de candidatura da pré-candidata Larissa Rosado e de seu pré-candidato a vice, Alex Moacir, que tentam disputar a eleição suplementar de 4 de maio próximo. O Ministério Público se posicionou contrário à vontade dos dois de concorrer ao pleito e enviou seus motivos para o parecer do juiz Erval Sampaio Júnior. A Gazeta do Oeste destaca: sentença sobre o caso Larissa Rosado deve sair hoje. E nesta quinta-feira, 17 de abril, o portal de notícias nominuto.com destaca: por causa da Semana Santa, os bancos fecham nos dias 18 e 21. O atendimento bancário pode ser feito em caixas eletrônicos, internet bank, mobile bank, banco por telefone e correspondentes. Também é destaque no Minuto: educadores têm até 30 de abril para conferir dados do censo escolar. O prazo também é uma oportunidade para que as escolas que ainda não concluíram o preenchimento da situação do aluno possam encaminhar as informações. O Minuto.com destaca ainda: governo decreta ponto facultativo na Semana Santa. O decreto estabelece que vão funcionar serviços obrigatórios, como saúde e segurança. Acesse www.nominuto.com. Nesta Semana Santa e no feriado de Tiradentes, verifique todos os itens de segurança antes de viajar: freio, amortecedor, óleo, calibragem de pneus e o que mais for necessário. Não corra, não beba antes de dirigir. Respeite as leis e os limites de velocidade. Gentileza é valorizar a vida. Lembre que você não tem o poder da ressurreição. Uma iniciativa do Governo do Estado e Detran Rio Grande do Norte. Veja a seguir: a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa na próxima terça-feira. Aplicativos para celular ajudam o motorista a escolher o melhor combustível. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa na próxima terça-feira, dia 22. A campanha vai até dia 9 de maio. A novidade deste ano é a ampliação do público-alvo infantil. Na campanha passada, apenas as crianças de 6 a 23 meses receberam a vacina. Este ano, a faixa etária foi estendida até os 4 anos e as crianças vão precisar tomar 2 doses da vacina, sendo a segunda administrada nos postos de saúde 30 dias após a primeira. Para os portadores de doenças crônicas, é necessária a apresentação de prescrição médica com a indicação do imunizante. Mulheres no pós-parto devem apresentar algum documento que comprovem terem dado à luz no período previsto pela campanha. A vacina é segura e é a melhor forma de evitar doenças graves, internações ou mesmo óbitos por complicações associadas à gripe. Olha, foi lançado no Hemonorte o aplicativo para smartphones, o Hemoliga, que cria uma rede de doadores de sangue no Rio Grande do Norte. O aplicativo Hemoliga permite que seja visualizado o estoque de sangue do Hemocentro em tempo real. Informa para os doadores sobre sua próxima doação, além de conter abas com requisitos para a doação e o mapa de localização do Hemocentro. O aplicativo está disponível para os sistemas iOS e Android. O download é gratuito e as atualizações serão automáticas. Além do site www.hemoliga.com.br, o aplicativo pode ser acessado através da página do Facebook, www.facebook.com/Projeto Hemoliga. Doar sangue é um gesto simples e faz a diferença na vida de muita gente. Olha, apesar do aumento do preço em várias capitais, a gasolina continua vantajosa em todo o país. Aplicativos para celular ajudam o motorista a escolher o melhor combustível. A reportagem é de Rayane Guedes. São 300 quilômetros rodados por semana fazendo entregas. O carro de José Francisco é bicombustível, mas ele não esconde a preferência quando enche o tanque. Eu trabalho tanto com frete nem com lotação, aí eu uso mais a gasolina do que o álcool. Torna mais caro um pouco, mas compensa.
Nem o aumento do preço da gasolina nas últimas semanas mudou a preferência de muitos motoristas. Sempre peço gasolina. Realmente a gasolina é mais viável, né? O que o motorista brasileiro já percebeu na bomba de combustível está comprovado no levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo. O valor do etanol não está compensando em nenhuma das capitais brasileiras. Para tirar a prova dos 9, é preciso multiplicar o preço do litro da gasolina por 0,7. O etanol só é mais vantajoso se custar menos do que o resultado dessa conta. Aplicativos gratuitos para celular fazem esse cálculo. Basta colocar o valor que está na bomba, as informações sobre o carro e o programa indica qual o melhor combustível. Este professor de engenharia mecânica explica que a vantagem da gasolina sobre o álcool varia de veículo para veículo. Mas ele dá uma dica para quem quiser aliar bom desempenho do motor e economia para o bolso. Um tanque de 50 litros, por exemplo, você usando 30% de álcool, dariam 15 litros, você ficaria praticamente com meio a meio de teor de álcool e gasolina. Esta composição para o veículo flex nós temos observado no banco de ensaio, que é que me dá melhor desempenho e menor consumo específico de combustível. E quem segue a tradição de comer peixe durante a Semana Santa vai pagar mais caro pelo pescado. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Natal, sobre preços do pescado aponta um aumento médio de 23,78% para os pescados em geral e de 9,02% do bacalhau, comparado ao mesmo período do ano passado, o que representa um aumento substancial e acompanha a tendência de aumentos dos gêneros alimentícios. A pesquisa foi realizada nos dias 3 a 10 de abril deste ano, com o objetivo de orientar os consumidores em suas compras neste período e também para informar o consumidor sobre eventuais diferenças de preços. O Procon pesquisou mais de uma dezena de tipos de peixes, dentre os mais consumidos, variando nas formas de venda, como, por exemplo, peixe em posta, filé ou quilo, em 10 supermercados e hipermercados distribuídos por todas as regiões da cidade. O Procon constatou que a diferença entre os preços é grande para o mesmo item em diferentes estabelecimentos, podendo chegar a mais de 127%. O consumidor deve pesquisar antes de comprar, pois as diferenças são grandes e se pode economizar com uma simples comparação. E não basta pesquisar, o consumidor dispõe de grande variedade de tipos de pescado, tanto nos hipermercados como nos mercadinhos de bairro. Então é preciso observar com cuidado o peixe que vai comprar, quanto à qualidade, aparência, cheiro, cor e consistência, para evitar problemas à saúde, pois se trata de um alimento muito perecível. E enquanto o peixe está mais caro, a mesma pesquisa do Procon constatou que o preço de ovos de chocolate teve uma redução média de 9,72% em comparação ao mesmo período de 2013. Porém, os estoques diminuíram, o que indica um viés de queda no consumo do produto. Mesmo com o preço mais baixo, as diferenças de preços entre os estabelecimentos continuam grandes, chegando a 215,04%, o que confirma a necessidade de pesquisar antes de comprar. E quem gosta de apostar na loteria teve uma surpresa hoje com os novos valores dos jogos. A Caixa Econômica Federal foi autorizada a reajustar o preço das apostas das loterias Mega Sena, Lotofácil e Quina, por meio da portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O valor da aposta na Mega Sena passa dos atuais R$ 2,00 para R$ 2,50 a partir de 11 de maio. A Lotofácil sobe de R$ 1,25 para R$ 1,50 a partir de 10 de maio. A aposta na Quina passa dos atuais 75 centavos para R$ 1,00 a partir de 11 de maio. E se você pensa em começar a universidade, chegou a hora de escolher onde estudar. E para ter uma carreira única, você precisa estar em uma universidade única. Só a UNP tem mais de 30 mil formados já trabalhando por aí. E esse sucesso não é de hoje não, viu? São mais de 30 anos de tradição. Por isso, a UNP é a instituição mais reconhecida pelos empregadores do Rio Grande do Norte. Se você quer ter uma história única, também seu lugar é na UNP. Corra e garanta sua vaga. Inscreva-se agora mesmo pelo site unp.br ou ligue 3215-1234. 3215-1234. UNP, única como você.
E no próximo bloco eu vou entrevistar o vigário-geral da Arquidiocese de Natal, Edilson Nobre. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A Semana Santa teve início no último domingo com a celebração de Ramos. E a programação e as celebrações seguem até o próximo domingo, quando se comemora a Páscoa. E para falar sobre o significado desta data especial e a programação da Arquidiocese de Natal, o meu convidado hoje é o vigário-geral da Arquidiocese de Natal, Edilson Nobre. Boa tarde, Padre Edilson. Boa tarde, Gerlane. Boa tarde, telespectadores do RN Acontece. Padre, explica pra gente, para o nosso telespectador, o sentido da Páscoa, o verdadeiro significado. Gerlane, para nós cristãos, a Páscoa é a festa mais significativa, porque o que justifica a Páscoa é exatamente a vitória de Jesus sobre a morte. Então, em função da Páscoa, nós realizamos esta Semana Santa que está acontecendo, a Quaresma que nós tivemos, os 40 dias que terminamos hoje. Hoje nós concluímos esse tempo quaresmal. Tudo isso acontece em função da Páscoa, porque a Páscoa nós celebramos exatamente essa vitória de Jesus, a vitória da vida sobre a morte. Então, esses dias que estamos vivendo agora, para nós, são dias muito intensos. Todos nós que fazemos parte do cristianismo, somos chamados a celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós começamos isso domingo passado com a Missa dos Ramos, né, que tem todo aquele simbolismo da procissão de Ramos, já lembrando um pouco ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os fiéis levam seus ramos, são abençoados, exatamente lembrando aquela passagem onde Jesus, chegando em Jerusalém, foi aclamado com ramos de oliveira. Então é uma forma simbólica de recordar aquele momento histórico, mas também, ao mesmo tempo, nessa mesma liturgia, a gente celebrou também a morte, a gente recordou também a condenação de Jesus, para mostrar que o triunfo de Jesus se deu exatamente no momento da entrega dele, quando ele deu a sua vida e foi crucificado, aquilo que parece loucura para os homens, mas aos olhos da fé, foi ali que se justificou, é ali que se justifica a vida e a entrega e a própria missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem esses dias todos, mas os dias, digamos assim, mais fortes são esses dias do Tríduo Pascal. A quinta-feira, no caso hoje, né, nós já tivemos hoje pela manhã, a catedral estava lotada, o nosso arcebispo Dom Jaime, todos os sacerdotes da arquidiocese, diáconos, um grande número de fiéis, a igreja estava lotada. Lá tivemos a oportunidade de renovar as promessas sacerdotais. É a Missa dos Santos Olhos. É a Missa dos Santos Olhos, exatamente porque é nesta missa que os olhos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos são abençoados, são consagrados, e a partir de então os padres levam para as suas paróquias para utilizarem estes óleos na administração dos sacramentos. No batismo, na crisma. No batismo, na crisma e na unção dos enfermos. E aí, essa celebração acontece sempre pela manhã, na quinta-feira, somente na arquidiocese. As paróquias não realizam essa liturgia, é uma cerimônia própria da casa-mãe, que acontece sempre na catedral, onde o bispo e os seus padres e o seu clero se reúnem para viver esse momento. E a celebração que acontece em todas as paróquias que realizam seus atos litúrgicos, vem acontecer ou à tarde ou à noite. Hoje à tarde ou então à noite, no caso da catedral será às 19 horas, mas as paróquias têm outros horários que nem sempre coincidem com este. E o que é que vamos realizar hoje neste dia? A celebração da ceia. Nós vamos recordar a instituição da Eucaristia e vamos recordar também a instituição do sacerdócio. É a missa do lava-pés. É a missa do lava-pés. Coincidentemente, não é uma coincidência qualquer, mas exatamente para levar os fiéis a entenderem que o sentido mais profundo da Eucaristia e do próprio sacerdócio está em servir. Essa é a missão da igreja. Então, aquele gesto de lavar os pés é um convite que a igreja faz a cada um de nós a nos darmos conta de que nós devemos estar abertos para acolher e a servir aquelas pessoas que precisam de alguma coisa no nosso dia a dia. A sexta-feira é o único dia que não tem a missa, não tem a celebração, mas tem a programação. Temos o ato litúrgico, temos uma celebração muito bonita, rica também no seu simbolismo, mas não é missa.
sexta-feira, nós realizamos a celebração da paixão. Tem o rito da palavra, se dá o destaque ao rito da palavra, e ali a gente recorda toda aquela narração da condenação, do caminho que Jesus percorreu até o Calvário, até a sua morte de cruz. E em seguida, nessa mesma liturgia, a gente tem a oportunidade de refletir sobre o mistério da cruz. Por isso que tem aquele momento do beijo da cruz. Aquele beijo é uma forma simbólica de dizermos que estamos, através daquele beijo, abraçando a cruz de Jesus e as cruzes que muitas vezes aparecem em nossas vidas, que nós não devemos fugir delas. Devemos ter a coragem de encarar qualquer dificuldade, qualquer circunstância adversa que às vezes nos vem, que nós não desejamos, ninguém deseja nem deve procurar cruz, mas às vezes tem situações difíceis na vida, e ali, através daquele gesto, a gente está dizendo que está com a força, com a graça, com a força que vem do próprio Cristo, a gente está dizendo que abraça a cruz, que muitas vezes é colocada na vida de cada um de nós. E no sábado de Aleluia já começa uma grande festa. Aí, o sábado de Aleluia já é o tempo de silêncio, mas ao mesmo tempo já vamos entrando no clima festivo, porque é a vigília, né? É o sábado da vigília, nós dizemos. Ali os fiéis católicos têm a tradição de participar. Tem toda a tradição, os fiéis participam. A celebração da vigília normalmente começa com a bênção do fogo, e naquele fogo o círio será aceso, aquele círio que lembra Cristo ressuscitado, Cristo vitorioso. Então aquele círio é conduzido até o interior da igreja. Normalmente a bênção do fogo e do círio acontece fora da igreja. Depois o círio é introduzido ao interior, é conduzido à igreja, e os fiéis acendem suas velas, e assim é como que a luz de Cristo vai tomando conta daquele ambiente, como assim deve acontecer na vida da gente. Então esse é o primeiro momento da liturgia. Tem um outro momento que é muito significativo, que é o momento da palavra. Diferente das outras celebrações, tem um número bem maior de leituras, né? São muitas leituras que mais extenso o momento. São várias leituras, se torna uma liturgia bem extensa, mas são leituras assim muito expressivas, porque elas apresentam um resumo da história da salvação, desde o Antigo Testamento até chegar à pessoa de Jesus. Tem o rito do batismo. Algumas pessoas muitas vezes são preparadas para serem batizadas neste dia, ou quando não, mas de todo jeito tem aquele momento da bênção da água e a aspersão sobre os fiéis, para recordar o nosso batismo, e ainda o rito sacramental, onde temos a oportunidade de participar da comunhão. E a semana encerra com o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa nós não podemos faltar, porque ali é o ponto culminante da festa, que é uma festa tão importante, tão expressiva, tão significativa para a igreja, que ela perdura durante 50 dias. São 40 dias em preparação à Páscoa, e a Páscoa em si, ela acontece durante 50 dias. E muita gente, se prolonga até o dia de Pentecostes. Muita gente chega a confundir a Páscoa com apenas a troca de ovos, de chocolate, ou então para comer peixe. Aí é a pobreza da concepção da Páscoa, né? Porque, na verdade, a Páscoa ela tem um sentido muito mais profundo. Os ovos, ovos de chocolate não dizem nada. Tá? Aí já é uma coisa meramente consumista, mas os ovos em si significam, como se diz, transmitem vida, né? Então tem esse sentido. Como o coelho também, que muitas vezes se utiliza. Todos têm seu sentido religioso. Tem um sentido religioso, exato. Agora, existe toda muitas vezes uma confusão na concepção das coisas, de modo que hoje o ovo de Páscoa muitas vezes parece ser o mais importante na cabeça de algumas pessoas que não passaram por esse processo de formação. Para nós é o menos importante. E a gente dá uma ênfase, sobretudo no caso, a recomendação que a igreja faz normalmente aos fiéis é a importância do jejum e da abstinência. O jejum significa que na sexta-feira santa as pessoas podem parar um pouquinho para comer um pouquinho menos, tá? Não é deixar de comer, comer um pouquinho menos para viver um dia mais de sobriedade, e aquilo que a gente deixa de comer, a gente procurar se sensibilizar e lembrar de tantos outros que passam
todos os dias praticamente sem ter o que comer, e aí a gente procura, em consequência dessa interiorização e dessa reflexão, poder fazer alguma coisa por aqueles que a gente encontrar nas estradas da vida que precisam de uma ação. E aí a abstinência da carne, porque também a carne era o prato privilegiado na mesa das pessoas, e por isso se propõe essa abstinência e que se troca pelo peixe. Mas hoje, eu confesso que dizer que você abstém-se da carne para comer o peixe, eu mesmo não recomendo, porque hoje o peixe se tornou também como um produto de consumo já tão caro que às vezes se torna mais caro do que a carne. Verdade. Então perde o sentido. Na verdade, quando as pessoas faziam essa troca do peixe, da carne pelo peixe, era exatamente porque o peixe era a comida do pobre, que era colocado na mesa e todo mundo podia comer. Então, naquele dia, nós somos chamados a viver uma vida de simplicidade. Então, se hoje o peixe é mais caro do que a carne, já nem justifica. Fica uma coisa pela outra. Mas vale a orientação. E eu quero agradecer ao padre Edilson Nobre por seus esclarecimentos sobre essa semana tão especial para a igreja e para os fiéis católicos. Muito obrigado por sua entrevista ao RN Acontece. Obrigado também. É isso aí, o RN Acontece fica por aqui. Agora vocês ficam com a programação da Rede Bandeirantes. Até mais.